O Deus das coisas extraordinárias age na vida de gente comum em dias comuns. Se você entender isso nessa noite, meu irmão querido, eu te asseguro, a sua vida não será a mesma. Porque dia desse, você vai acordar para manter a sua rotina de sempre, e Deus faz algo extraordinário na sua história. Que Deus é esse? É o Deus que age nos dias comuns. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo. Êxodo, o capítulo 3. Nós iniciamos agora no culto das 18 horas, uma nova série de mensagens que vai durar aí durante todo o mês de fevereiro, a cada domingo. E nessa noite, especialmente, eu te convido a abrir então em Êxodo capítulo 3. Deus nos dias comuns. Alguns dias da história da humanidade, para bem ou para mal, se tornaram dias extraordinários. Para mal, todo mundo lembra do 11 de setembro, aquele fatídico dia do terrorismo, que deixou de ser e nunca mais deixará de ser um dia que tem tudo menos um dia de comum. Alguns dias são extraordinários para bem. 15 de novembro, a proclamação da República, o dia do seu aniversário. Dias que são extraordinários, mas eu quero sustentar ao longo dos próximos domingos que a bondade de Deus e a mão de Deus se manifesta muito especialmente nos dias que são comuns. No culto das 18 horas está disponível no YouTube, nós falamos do dia comum em que Deus chamou Davi. E essa noite quero lhes falar do dia comum em que Deus chamou Moisés. O texto é Êxodo, o capítulo 3, eu leio a partir do versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Pai, essa é a tua santa palavra, a plena revelação dos céus, por revelação do Espírito Santo à tua igreja. E nós cremos que quando este livro sagrado é aberto, o Senhor tem mensagem para a tua igreja. E nessa noite nós somos tantos aqui nas casas que nos acompanham, e rogamos que não nos falte do rio da água da vida, que não nos falte da palavra revelada, e que não nos falte encorajamento para a mudança e avanço da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Se todos os dias do ano fossem o seu aniversário, seria insuportável. Tem um dia no ano que nós separamos para celebrar você. As pessoas se reúnem, fazem uma festa, compram um bolo,
Você é o protagonista, você tem a relevância, você recebe presentes, você recebe elogios. Até mesmo os seus antagonistas, até mesmo os seus rivais pegam o telefone, digitam uma mensagem e dizem: parabéns, esse é o seu dia. Eu não posso questionar o fato de que o dia em que comemoramos o nosso nascimento seja um dia extraordinário. Mas se todos os dias fossem dias da celebração do seu indivíduo, se todos os dias fossem dias de celebrar os seus feitos, de celebrar a sua história, se todos os dias fossem dias de você ser parabenizado, elogiado, o mundo seria terrível e você seria terrível. Nós não damos conta. A humanidade não foi formatada para ser celebrada o tempo todo, elogiada o tempo todo, aplaudida o tempo todo. Se você fosse uma pessoa que todos os dias fizesse um dia extraordinário, de pessoas ao seu serviço, de pessoas entregando presente para você, de pessoas elogiando você, de pessoas dizendo como você é maravilhoso, a sua vida não seria interessante. Eu quero começar a provar para vocês, a partir deste domingo, que as grandes obras de Deus, registradas na palavra dele, aconteceram em dias comuns. Davi estava no pasto, Davi não estava em casa, Davi não estava na casa rural de Jessé, Davi estava no campo, pastoreando ovelhas. Era um dia comum, um dia de rotina, um dia como outro qualquer, quando Deus o chamou. Algumas pessoas questionam a rotina. Algumas pessoas com crises conjugais dizem assim, e isso não é raro: o nosso amor esfriou porque caiu na rotina. Como se a rotina fosse algo ruim, como se a rotina fosse um demérito, como se a rotina fosse uma ofensa, como se a rotina fosse algo mau, e não é. É uma bênção ter rotina. É uma bênção você acordar e ter um protocolo matinal, fazer a sua oração, tomar o seu café, arrumar-se para o seu dia. É normal você fazer as mesmas coisas todos os dias. A rotina gera compromisso. Gente sem rotina é displicente, gente sem rotina é descuidada, gente sem rotina é sem foco. Gente sem rotina inicia um projeto na segunda, mal acabou de começá-lo, já teve outra ideia na terça, esquece da segunda, quarta está planejando uma coisa e faz 40, 50, 60 anos e nunca produziu nada na vida, porque não gostava de rotina e achava que todo dia deveria ter um ineditismo, todo dia deveria ter um cálculo novo. As pessoas melhores sucedidas desse mundo são aquelas que encontraram a sua rotina e na sua rotina encontraram um jeito de produzir mais e melhor para a sociedade. Bem, ter pelo que acordar, ter com quem acordar, ter condições de acordar todos os dias para fazer rigorosamente as mesmas coisas é uma bênção. Se essa igreja não gostasse de rotina, e se os crentes daqui resolvessem cada domingo ir numa igreja, cada domingo ir numa comunidade, cada domingo estar diante de um pastor diferente, de uma música diferente, de irmãos diferentes, ninguém teria uma fé elaborada. Porque fé elaborada demanda comunidade, fé elaborada demanda pertencimento, fé elaborada demanda rotina. Nós estamos aqui, alguns de nós, há centenas de domingos, ouvindo a mesma pessoa, cantando as mesmas coisas, diante do mesmo povo, e a nossa fé está crescendo, porque há uma santidade na rotina, há uma santidade nos dias comuns. Bem, tal qual fiz no culto anterior, quero ler com vocês esse texto, focando em alguns princípios sobre o Deus que age nos dias comuns. Em primeiro lugar, repare comigo o verso 1. Nos dias comuns, em primeiro lugar, Deus aparece. Nos dias comuns Deus aparece. Olha o que diz o verso 1: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote Mediã, e levando o seu rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Um dia comum, um homem comum, Moisés. Esse homem está apacentando um rebanho que não é dele, trabalhando para o sogro. Você acha que a vida desse homem é feliz?
Você já teve no começo da sua vida que depender do seu sogro? Você casou com a filha dele, você tirou a filha dele de casa, e é ele que põe o pão dentro da sua casa. Aí você quer falar, minha mulher, ele diz, opa, minha menina ainda, sou eu que te banco, cara. Eu imagino que essa rotina do Moisés tenha algumas complexidades, porque ele não está apacentando o próprio rebanho, ele está apacentando o rebanho do seu sogro. Ele não tem um gado para chamar de meu, ele tem um gado para cuidar e é do sogro. E essa é a rotina dele. Ele acorda todos os dias, ele vai trabalhar. E quem diria que esse homem que trabalhava para o sogro, que esse homem que apacentava o rebanho do sogro, seria o maior líder da história de Israel? Por quê? Porque nos dias comuns Deus aparece, nos dias comuns Deus se manifesta, até nos dias em que nós estamos fazendo o que não gostaríamos de fazer, porque tem dia que você acorda sem vontade de trabalhar, e se você disser que não, eu sei que está mentindo. Eu sei o que você fez no verão passado. Tem dia que você não quer trabalhar. Tem dia que você olha para o despertador, e se você é como eu, precisa acordar às 5 da manhã, coloca 4h50, 4h55, 5, 5h05, 5h10, 5h15, 5h25. E geralmente a sua alma te impele a levantar no último. Porque qual seria a razão de programar várias vezes se não tivesse a leniência de levantar apenas no último? É uma questão de pragmatismo, é uma questão de consciência. Você levanta no último e você fala, é hoje, tem que voltar para lá. A mesma repartição, as mesmas pessoas, para mexer no mesmo sistema, para dar aula para os mesmos alunos. Aí você não quer. Eu não estou dizendo para você, meu irmão querido, preste atenção, que Moisés acordava todos os dias radiante. Deixa eu fazer do meu sogro um homem rico, deixa eu trabalhar para meu sogro. Não, mas ele acordava na sua rotina, e num dia comum Deus apareceu para ele. No dia anterior Deus não apareceu para ele, no dia posterior Deus não apareceu para ele, na semana anterior Deus não apareceu para ele, no mês anterior Deus não apareceu para ele, mas naquele dia comum, naquele dia simples, naquele dia sem nada de elaborado, não passou nenhum cometa, não teve uma grande notícia, Deus apareceu. Fique atento aos dias comuns da sua vida, Deus aparece lá. Fique atento aos detalhes cotidianos da existência, Deus aparece nesses detalhes. Não espere ver Deus apenas num meteoro de fogo. Não espere ver Deus quando aparecer um anjo vingador justiceiro para acabar com seus inimigos. Não espere ver Deus quando mudar a situação da cidade, do estado, do país, do mundo, do condomínio. Não, é num dia que Moisés levanta, vai apacentar o rebanho do sogro, que Deus aparece. Nos dias comuns, em primeiro lugar, Deus aparece. Mas em segundo lugar, repare comigo o verso 2. Nos dias comuns, Deus toma iniciativa. Nos dias comuns, Deus toma iniciativa. Olha o que diz o verso 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Uma sarça é um arbusto no deserto. Moisés olhou, e eis que o arbusto, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Duas coisas são importantes aqui, vamos de trás para frente. Primeira delas, era comum para Moisés encontrar sarças no deserto da Palestina. Os desertos da Palestina estão cheios de arbusto. Então Moisés está num dia comum, fazendo o seu trabalho comum, e ele passa por vários arbustos, ele passa por várias sarças. E era comum num deserto, num calor do Oriente Médio, que essas sarças e que esses arbustos, num dia muito ensolarado, começasse a pegar um fogo. O que não era comum é uma sarça pegar fogo e não se consumir.
É um arbusto ter fogo e o arbusto não derreter, e o arbusto não se deteriorar, e o arbusto continuar do jeito que está. E quando Moisés passa e vê dentre vários arbustos um que está pegando fogo e não está se consumindo, um que está pegando fogo mas não está desmanchando, um que está pegando fogo mas que não está esfarelando, ele olha para aquilo num dia comum. Mas olha o que diz o início do versículo 2: apareceu-lhe o Senhor. O que significa? Que na relação Moisés e Deus, quem tomou a iniciativa não foi Moisés, quem tomou a iniciativa foi Deus. Que nessa relação, que Deus começa a olhar para aquele homem, para fazer algo extraordinário a partir da vida desse homem comum, não foi Moisés que procurou sarça pegando fogo, foi a sarça que apareceu diante de Moisés. Sabe qual é a sentença aqui? Sabe qual é a tese aqui? Sabe qual é a afirmação aqui? Que no que diz respeito à relação de Deus com os homens, no que diz respeito à relação de Deus com essa humanidade caída, o que diz respeito à relação de Deus comigo e com você, Ele tomou a iniciativa primeiro. Ele tomou a iniciativa. Ele olhou para você e te chamou. Ele olhou para você e disse: olha, eu estou aqui. E diante da iniciativa de Deus ao longo da história, existem pessoas que dizem sim, eu quero ir. Existem pessoas que dizem não, eu não quero ir. Mas tanto para as pessoas que dizem sim, e a essas nós consideramos discípulos de Jesus, quanto para as pessoas que dizem não, a essas que nós chamamos de ímpios, tanto para um quanto para outro tem uma coisa em comum: foi Deus que tomou a iniciativa. Porque se não é o Todo-Poderoso tomando a iniciativa de aparecer para você, você nunca vai vê-lo. Depois de Gênesis capítulo 3, eu não me canso de dizer isso, porque talvez seja a tese mais fundamental da fé que nós resolvemos abraçar. Depois que o pecado entrou no mundo, depois da queda da raça humana, a nossa vida num piloto automático é tragédia, é ruim. Você sem a presença do Espírito Santo é uma máquina destruidora. Eu sem a presença do Espírito Santo sou uma máquina de lascívia, de perdição, de ultraje, de pecado, de destruição. O pecado está no nosso DNA, está entranhado nas nossas artérias. Aí nós somos lavados pelo sangue de Jesus na nossa conversão e deixamos de ser escravos do pecado. Ok, agora, desde que a humanidade caiu, disse Jesus: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. O homem só tem condições de encontrar com Deus se Deus aparecer para ele, porque Deus toma a iniciativa. Nós cremos que diante da iniciativa que Deus toma, o homem poderá dizer sim ou não. Alguns o chamam de livre-arbítrio. Nós cremos que diante da iniciativa de Deus, você poderá dizer sim ou você poderá dizer não. Mas, a independer das teses sobre a doutrina da salvação, uma coisa é realidade inquestionável: é Deus que toma a iniciativa. Olha o que diz o verso 2: apareceu-lhe o anjo do Senhor. Deus tomou a iniciativa. Quando? Num dia comum. Moisés não acordou, botou a melhor roupa, sentou-se na poltrona de casa e disse: hoje é um dia de gala, hoje eu vou colocar a minha melhor roupa, hoje eu vou fazer uma live na rede social, porque hoje Deus vai aparecer para mim. Não, ele estava lá com a sua roupa de trabalhador do campo, com a sua roupa pastoril, trabalhando para o seu sogro, e Deus tomou a iniciativa. Eu quero dizer para você que está sentado no banco de uma igreja, no banco de uma instituição
que faz parte da religião cristã. Eu quero dizer uma coisa para você: não pense que você está aqui porque é bonzinho, não pense que você está aqui porque é um cidadão de bem, como dizem por aí, não pense que você está aqui simplesmente porque no frigir dos ovos você imaginou que aqui é o melhor lugar para passar a sua noite de domingo. Não, você está aqui porque Deus tomou a iniciativa de te chamar, Deus tomou a iniciativa de te resgatar, Deus tomou a iniciativa de aparecer para você e dizer: meu filho, eu tenho um negócio contigo, vem para o meu lado. Em terceiro lugar, repare comigo o verso 3. Em dias comuns, Deus permite aproximação. Deus permite aproximação. Essa para mim é uma das partes mais lindas do texto. Diz assim: então disse consigo mesmo. Quem disse? Exatamente. Agora você que não sabe, com esse corinho que deu, dá para saber agora. Quem disse? É isso aí. Moisés disse consigo mesmo: eu irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que esse texto é maravilhoso? Vamos lá, raciocine comigo. Ao longo da construção da religião com o povo de Israel, uma coisa era muito comum: os níveis de acesso à presença de Deus. Você tinha um sujeito que no templo podia chegar até o pátio do templo, você tinha um sujeito que podia entrar até mais na frente, você tinha um sujeito que podia entrar até aqui, mas lá no lugar santo só um ou outro podia entrar, amarrado, com corda, porque se caísse lá dentro alguém puxava. Ao longo da história da construção da fé no Antigo Testamento, as pessoas não tinham liberdade de aproximação com Deus como tem hoje. Você não chegava lá no templo de Salomão dizendo: eu quero ir no altar, igual nós chamamos pessoas aqui ao apelo, eu quero ir lá. Não, se você querer ir lá e nada é a mesma coisa. Tem que ter a roupa certa, tem que ser a pessoa certa, tem que cumprir o protocolo certo, no dia certo, com a liturgia certa, e tem que ter nascido com a linhagem certa, porque se tu não for judeu naquele tempo, você não vai entrar. É assim na construção do Antigo Testamento. Em Números capítulo 12, quando Deus vai censurar Arão e Miriam porque se voltaram contra Moisés, Deus deixa para nós escapar uma verdade muito dura. Ele diz assim: se há profetas em Israel, eu converso com eles por sonhos, por enigmas. Não é assim com o varão Moisés, fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele. O que Deus está dizendo para nós? Que não é com todo mundo que ele falava boca a boca, que não é com todo mundo que ele falava assim no tete a tete, que não é com todo mundo que ele tem uma aproximação, não. Ao longo da história do Antigo Testamento, eu vou usar a palavra seletivo na falta de uma melhor, mas é a que tem. Era seletivo o grau de aproximação dos seres humanos com Deus. Só um podia entrar no lugar tal, os outros no lugar tal. Ver a face dele, então, diz que via e caía. Mas parece que aqui no verso 3, tem algo que nos aponta para hoje. Para final de janeiro de 26, em Guarapari do Espírito Santo, ou onde você estiver em casa. Parece que aqui tem algo que nos aponta para o privilégio que nós temos e às vezes negligenciamos. Que em dias comuns, Deus permite a todos aproximação. O que está acontecendo aqui? Moisés vê aquela manifestação da sarça que queima e não se consome. Ele olha, ele podia fazer duas coisas: fugir de medo, porque está contrariando a lei da física; fugir de medo, porque está contrariando as leis naturais; fugir de medo, porque isso não existe. Ou opção número 2, que é a que Moisés adota: se aproximar. Deixa eu me aproximar. Eu não entendo, mas me aproximo. Eu não sei como funciona, mas me aproximo. Eu não sei o que está acontecendo, mas me aproximo.
Eu não sei como pode uma sarça pegar fogo e não se consumir, mas eu me aproximo. Eu não sei como isso está acontecendo, mas eu me aproximo. Pode deixar que eu não vou cair não. Eu vou me aproximando. E diante dessa aproximação, Deus podia fazer duas coisas. Primeiro, acabou, cai a sarça, acaba o fogo. Você não tem direito de se aproximar não de mim não, Moisés. Ou durante essa aproximação cai duro Moisés no chão. Mas o que está acontecendo aqui? Moisés está se aproximando e Deus está permitindo. Olha que coisa gloriosa. Moisés está se aproximando e Deus está permitindo. Moisés está chegando perto da sarça e Deus vai permitindo. Porque em dias comuns Deus permite aproximação. Você não é Moisés, você não vive no Oriente Médio. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver conosco que por causa da nova aliança, qualquer um, rico ou pobre, qualquer um, morador do subúrbio ou do bairro dos Granfinos, qualquer um, evangélico, não evangélico, qualquer um, frequentador de igreja, não frequentador de igreja, qualquer um, doutor ou analfabeto, para se aproximar do Pai, só precisa do Filho. Não precisa do pastor, não precisa da tia de oração, não precisa de copo d'água em cima da televisão, não precisa da oferta, não precisa preencher cheque, não precisa de Pix, não precisa ser membro de uma instituição religiosa. Para chegar a Deus, depois da ressurreição de Cristo, você só precisa de Jesus, nada além de Jesus e somente Jesus. Então hoje todo ser humano, qualquer pessoa que clamar, poderá encontrar graça aos olhos do Pai. Deus permite que você se aproxime dEle. A pergunta é quando? Alguns responderão, no sábado, é claro. Outros responderão, no domingo, é evidente. Outros dirão, no culto evangélico batista, é claro. Outros dirão, na igreja apostólica romana, é evidente. Outros dirão, no catolicismo ortodoxo, é claro. Outros dirão, na batista. Outros dirão na presbiteriana. Outros dirão na metodista. Outros dirão na Assembleia de Deus. Outros dirão no movimento tradicional, outros dirão no movimento pentecostal, outros dirão no movimento neopentecostal. Outros dirão na teologia da prosperidade, outros dirão na teologia da pobreza, outros dirão na teologia de coisa nenhuma. Onde eu posso encontrar Deus? Qual é o lugar que Ele permite que eu me aproxime dEle? Eu preciso colocar a minha melhor roupa, em alguns casos eu preciso colocar um véu. Se é mulher, precisa colocar um vestido. Se é um homem, precisa colocar uma gravata. E pode isso, não pode aquilo. Quer encontrar Deus, não põe o brinco. Quer encontrar Deus, tira o brinco. Quer encontrar Deus, deixa o cabelo crescer. Quer encontrar Deus, corte a barba. Quer encontrar Deus, mantenha a barba. Porque as pessoas acham, e isso está infelizmente introduzido no inconsciente coletivo religioso do nosso povo, que para se aproximar de Deus precisa ser num dia certo, no lugar certo, vestindo a roupa certa. Eu venho aqui te apresentar um Deus que no pasto quente do Oriente Médio fez um arbusto pegar fogo e se aproximou de um homem que trabalhava para o sogro. Eu venho aqui te apresentar um Deus que já salmou gente na boca de fumo, que já arrancou menino nascido em prostíbulo e fez dele um porta-voz do Evangelho. Eu venho aqui nessa noite te apresentar e falar sobre um Deus que não é elitista, que não é xenofóbico, que não é racista, que não é preconceituoso. Um Deus que diz, eu estou aqui, podem se aproximar, eu não mordo.
podem se aproximar. Para chegar perto de mim e acessar as mansões celestiais, vocês precisam do meu Filho Jesus. Vocês creem no meu Filho Jesus, eu estou aqui. Vocês se entregam ao meu Filho Jesus, eu estou aqui. Podem se aproximar, eu estou aqui. Em dias comuns, Deus permite aproximação. Deus não é monopólio de uma igreja. Deus não está dentro da caixinha de um grupo de pessoas exclusivistas e seletivas. Deus salva quem quer, na hora que quer, no lugar que quer, pelos motivos que quer. Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. Ele é soberano, Ele define, Ele decreta, Ele manda. Deus, num dia comum, permite que você se aproxime dEle. Eu quero dizer para você nessa noite, que no mundo em que nem todas as portas estão abertas para você, no mundo em que você não é bem-vindo em todas as mesas, no mundo em que tem lugares que você não pode entrar porque não tem dinheiro para entrar, no mundo em que tem ambientes que você não pode acessar porque não tem contato importante, eu quero dizer que o Criador de todas as coisas, que aquele que pelo seu ato de vontade fez existir o que era nada, Ele está de braços abertos querendo que você se aproxime dEle. Em quarto lugar, é em um dia comum que eu descubro que Deus sabe o meu nome. É num dia comum que eu descubro que Deus sabe o meu nome. Verifique comigo o verso 4, por favor. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. O verso 4 fala de Deus de duas formas. Na primeira linha aparece Senhor, na segunda linha aparece Deus. Senhor é Yahvé, Deus é Elohim. Então o verso 4 está dizendo que o Yahvé, que o Elohim, que o Deus Todo-Poderoso permite que ele se aproxima, e ele não diz assim: ei, sogro de Jetro, ei, genro de Jetro, genro de Jetro, eu estou te vendo, viu? O filho de Joquebede, o filho de Arão, o irmão de Arão, o irmão de Miriam, eu estou te vendo, viu? O que Deus disse? Moisés, Moisés. É num dia comum que eu descubro que Deus sabe o meu nome, que para Deus eu não sou um CPF, que para Deus eu não sou um envelope, que para Deus eu não sou um código de barra, que para Deus eu não sou uma pecinha do tabuleiro religioso, do poder religioso, da retórica da importância social religiosa. Não, eu percebo que para Deus eu não sou um nome numa lista de hall de uma igreja, que para Deus eu não sou, não, Deus sabe o meu nome. Deus sabe o meu nome. Uma das perguntas que não se deve fazer a um pastor é: pastor, qual o meu nome? Não, isso é de uma deselegância extrema. Às vezes eu viajo por aí e volto numa igreja, em um estado tal em que eu já preguei um tempo atrás, e no final a irmãzinha vem e me abraça: ô pastor, o senhor esteve aqui há 2 anos, lembra? Falei: lembro, eu gosto dessa igreja aqui. Qual o meu nome? Minha senhora. Aí eu aprendi com um amigo meu a dizer assim: me ajuda. Para tudo tem jeito, irmão. Me ajuda. Me ajuda não é aquele não lembro, mas também não é a mentira de sim, eu lembro, mas não quero dizer. Não, me ajuda. Me ajuda.
Eu me esforço por saber o nome de todas as pessoas, a igreja está crescendo, e eu continuo me esforçando em saber o nome de todo mundo. Eu acho isso muito bom, eu acho isso muito digno. Mas nenhum ser humano consegue saber o nome de todos que o cercam. Deus consegue. Deus sabe o seu nome. Talvez o dono da empresa que você trabalhe nunca vá saber o seu nome. Você trabalha aqui em Guarapari numa filial de uma rede de farmácia que está no mundo todo. O dono nunca vai saber o seu nome. Talvez você trabalhe numa empresa que é lá de fora, é onde você ganha o seu pão. O dono nunca vai saber o seu nome. Aquele político, seja ele qual for, para quem você mata ou morre, para quem você derruba sua garganta, dizendo as verdades do seu peito, e eu respeito muito isso, é provável que você morra e ele não saiba o seu nome. Vocês lutam por eles, perdem a voz por eles, eles não sabem nem como vocês chamam. Os famosos da TV, que eu vou te contar uma coisa, meu irmão, com esse negócio da rede social, tem muita gente que sabe muita coisa da vida de muita gente que não sabe nem quem você é. Esses dias, acredite você se quiser, eu estava naquela porta ali despedindo da congregação, uma irmã parou e falou assim: pastor, o senhor sabe que a Virgínia separou? Aí eu fiquei tentando lembrar de alguma ovelha minha que tivesse o nome de Virgínia. Eu falei: Virgínia separou, Virgínia separou. Eu falei: não, eu não estou sabendo. E eu, na minha inocência, falei: mas se você quiser, manda ela marcar um horário, eu estou aqui toda semana. Pode marcar, eu atendo. Aí depois eu fui entender quem era a Virgínia, eu acho que ela não vai vir não, o atendimento. Quem precisar de atendimento, eu acho que o horário dela vai ficar vago. Você sabe tanta coisa de tanta gente. Você gasta uma parte do seu dia analisando a vida de tanta gente que nem sabe o seu nome. Que você é só mais um na lista infindável de milhões de seguidores. Gente que não sabe o seu nome. O político não sabe o seu nome. O influencer não sabe o seu nome. Muitas vezes o pastor não sabe o seu nome. Mas que o Espírito Santo coloque mel nas minhas palavras nessa hora. Deus sabe o seu nome. Deus sabe o meu nome. Deus sabe quem é você. Moisés, estou aqui, filho. Deus conhece o seu nome, Deus conhece a sua história, Deus sabe quem você é. Deus viu os dias mais angustiantes da sua alma, Deus celebrou as suas conquistas, mas Deus também estava lá no sepultamento do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Deus estava lá no dia da intimação da justiça, Deus estava lá no dia da perda, da falência, da quebradeira. Deus estava lá quando você estava a um passo de tirar a própria vida, e Ele veio, interveio com mão forte. Deus estava lá no dia do pânico, no dia da depressão. Deus sabe o seu nome. Deus sabe o seu nome. Um dia eu acompanhei uma pessoa no médico, uma senhora. Ela sentou diante do médico e falou: meu nome é tal. Aí o médico falou assim: eu não perguntei seu nome, o que você está sentindo? Perguntei seu nome, não. Só está sentindo o quê? Está vendo que tem uma fila aí fora? Tem uma fila aí fora, senhora. A senhora me fala a sua dor, eu passo o remédio. Tem uma fila ali. Tem uma fila. Até Jesus voltar, as filas não vão acabar. Estou para te dizer que vai piorar, mas isso é alvo de outro sermão, quinta-feira.
nesse mundo violento, nesse mundo da guerra de todos contra todos, se alegre em sair daqui sabendo que o Todo-Poderoso, que o guarda de Israel, que não dormita e nem dorme, sabe como você chama, sabe onde você mora, conhece o seu travesseiro, Ele sabe quem é você. Em quinto e último lugar, versículo 5. Em um dia comum, verso 1, Deus aparece. Em um dia comum, verso 2, Deus toma a iniciativa. Em um dia comum, verso 3, Deus permite a aproximação. Em um dia comum, verso 4, Deus sabe o seu nome. Em um dia comum, eu concluo, Deus se comunica com você. Deus fala com você. Diz assim o verso 5: e Deus continuou, não te achegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Salvo melhor juízo, naquele dia comum Moisés acorda e diz assim: eu vou fazer o de sempre. Estou indo lá pastorear o rebanho. Aquele tempo ainda as pessoas não conversavam com os animais. Então, um dia solitário, vou falar com quem? Olha para um boizinho e diz: e aí, cara? Diz para a ovelha: eu estou sofrendo. Aí está lá com os bichanos, nada. De uma hora para outra a sarça, de uma hora a outra ele se aproxima, de uma hora a outra ele ouve uma voz: tira a sandália dos seus pés, filho. Eu estou te chamando para o outro lado da sarça. Eu estou te chamando para o outro lado da vida. E aqui você só pisa com os pés descalços, porque aqui é lugar santo. Deus começa a falar com Moisés. Presta atenção numa coisa, uma breve aula de teologia bíblica. Olha o processo gradativo, olha a sequência gradual que está aparecendo aqui. Camarada acorda para um dia qualquer. Quando Deus aparece, Deus toma a iniciativa, Deus deixa que ele se aproxime, Deus fala o nome dele. Agora Deus chama o homem para uma conversa. Sabe por quê, irmão? Eu e você temos uma coisa em comum: nós somos zero importância nesse mundo. Com você ou sem você, comigo ou semigo, esse mundo vai continuar. Ninguém está nem aí. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão: ninguém está nem aí. Para você que se acha importante demais porque ganhou um dinheirinho na vida, porque obteve um título acadêmico, porque ganhou uma plaquinha, deixa eu dizer uma coisa: esse mundo vai continuar sem você. Se você for muito importante, você pode virar o nome de um viaduto. E você sabe o que os cachorros e gente faz de noite no viaduto. Em cima do seu bom nome vai ter cachorrinho lá. Em cima do seu bom nome vai ter gente parando na rodovia e aliviando as tensões fisiológicas. Nós não valemos nada, meu irmão. E Deus resolve se comunicar com a gente. As autoridades desse mundo não sabem nem quem eu sou, nem quem você é. E Deus resolveu se comunicar com a gente. Então eu não sei se você tem aproveitado essa virtude por meio da oração, mas num mundo em que você não tem acesso, nem eu, a falar com tanta gente, o Deus Todo-Poderoso sabe o meu nome e se comunica comigo. O Deus Todo-Poderoso quer bater um papo com você. O Deus Todo-Poderoso quer segredar coisas belas e firmes ao seu coração. O Deus Todo-Poderoso tem mistérios
mistérios para revelar na sua vida. O Deus Todo-Poderoso quer ter um diálogo franco com você. Ele olha para o Moisés num dia comum e diz assim: meu filho, tira a sandália, vem para cá. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu ouvi a aflição do meu povo, eu vi o que os egípcios estão fazendo com o meu povo, e eu decidi que tinha que escolher alguém para libertá-lo. Prazer, eu estou escolhendo você, vem cá. Simples. Deus escolheu o libertador do povo da opressão do Egito. Não foi numa escola militar, não foi na faculdade mais cara, não foi na roça, num dia comum, de um sujeitinho que dependia do sogro, pastoreando, apacentando. Esse é o nosso Deus. É o que chega na casa de Jessé e diz: Eliabe não, Abinadab não, vocês outros 7 não. É o menininho magrelo que está lá no campo trabalhando. O Deus das coisas extraordinárias age na vida de gente comum em dias comuns. Se você entender isso nessa noite, meu irmão querido, eu te asseguro, a sua vida não será a mesma. Porque dia desse, você vai acordar para manter a sua rotina de sempre, e Deus faz algo extraordinário na sua história. Que Deus é esse? É o Deus que age nos dias comuns. E eu quero lembrar você que esse Deus está aqui. Eu quero lembrar você que Ele continua sabendo o seu nome, que Ele quer bater um papo com você essa noite e falar: meu filho, vai por ali, meu filho, não assina esse papel não, meu filho, cuidado, meu filho, aquele é o caminho, meu filho, aquela é a direção, meu filho, muda, meu filho, não muda, meu filho, está tudo pronto, mas dá um passo atrás. Você pensou que era isso, mas não é. Dá um passo atrás, meu filho, eu estou falando com você. Ou dá um passo à frente, meu filho, eu estou falando com você. Faz, não faz, compra, vende, não faz. Eu quero me comunicar com você, diz o Senhor. E eu quero concluir. Olha o que Deus disse ainda. Eu queria que você grifasse algumas palavras. Disse ainda o Senhor: certamente vi, grife essa palavra, vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi, grife essa palavra, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, quer dizer, os seus capatazes. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, grife essa palavra, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir, grife essa palavra, subir, daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Bem, vi, ouvi, desci, para que vocês possam subir. Os 3 primeiros verbos Deus conjuga, o último verbo é para eu e você conjugarmos. O que Deus conjuga? Eu vi. Eu quero dizer nessa noite que Deus está vendo você. Presta atenção aqui, Deus está vendo você. Você não veio ouvir palestra de pastor, você não veio ouvir discurso de animador de auditório. Não, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está vendo você. Deus está vendo você. Segundo, Deus está ouvindo você. Ele ouve o seu clamor à noite, Ele ouve as suas lágrimas, Ele ouve os seus medos. E mais, eu quero afirmar para você, diz o texto, Ele desce. Ele desce. Ele tem uma vidona lá no céu, porque Ele é o dono de tudo. Ele prefere estar aqui no esgoto da humanidade, com gente como eu, que não vale nada, mas que Ele olhou e disse: vem cá, vem cá. Então Ele desce, para quê? Para que nós possamos subir. Foi num dia comum que Deus transformou
um apacentador de ovelha do sogro, no libertador do povo do Egito. Que Deus cumpra os planos dele na sua história, em nome de Jesus.